Pode começar? Já tem. Achei que ia aparecer aqui o pessoal. Boa noite, gente. Tô aqui achando que vocês iam começar a falar e tô esperando aqui. Bom, obrigada pelo convite, Petify Feed. E o Carlos Fernando, quando me falou aqui da aula, eu imaginei poder falar para vocês de uma forma mais global, que é, na verdade, a forma que eu trabalho. Depois eu vi na arte que ele tinha feito uma divulgação falando do Pilates, mas, na verdade, eu gostaria de falar com vocês sobre os 3 métodos que eu trabalho, né? O método Pilates, o método GDS, de cadeias musculares e articulares, e o método Ivaldo Bertazzo. Então, hoje a minha prática é essa utilização, né, dos 3 métodos, de acordo com a necessidade de cada um. Eu sou, para quem não conhece, Andréa Mello, e sou formada em bacharel em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional na Unigran Rio. Depois eu fiz promoção de saúde na Fiocruz e, paralelo a isso, eu fui fazendo essas formações. Eu fiz a formação de Pilates ainda no Rio e vim para Juiz de Fora, abri o primeiro estúdio de Pilates em Juiz de Fora, isso já há mais de 20 anos. E posteriormente comecei a formação em GDS, é uma formação grande, que ela acontece no Rio, acontecia no Rio e em São Paulo, agora praticamente no Rio. E o finalzinho dela eu fui para Cambrai, que é ao norte da França, na escola de GDS, para terminar. E lá não tem um nome assim, pós-graduação, mas seria um curso para pós-formados, né? E depois que eu voltei de lá, eu mais um ano à frente, eu fiz a formação com o Ivaldo Bertazzo. Boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que está chegando. Então, desses 3 métodos, eu pensei da gente fazer, que eu vou falar um pouco dos 3, e pensei numa prática bem voltada para o método GDS Ivaldo Bertazzo. Não sei se vocês vão conseguir fazer, porque tá bem frio, né? Não sei se todo mundo tá aqui em Juiz de Fora, mas a gente pode tentar. Então eu tinha falado para a gente separar uma colher de pau, uma escova. Então, a escova que vocês tiverem, se não tiver escova, de repente uma buchinha dessas vegetal de tomar banho. Se não tiver nada, a gente pode fazer com a pontinha da unha, com cuidado, mas também serve. Dá pra gente experimentar e sentir um pouquinho, porque, para ser sincera, é até difícil falar desses 2 métodos, Ivaldo Bertazzo e GDS, sem a prática, né? Então, assim, o Pilates, ele tá bem no nosso universo, né? Hoje em dia, a gente tem sites, a gente tem milhões de pessoas no YouTube inventando muita moda com Pilates, a gente tem livros bem diferentes de quando eu comecei. Então, ele é bem familiar. Os outros métodos, eu acredito que algumas pessoas nem saibam do que se trata. Então, acho interessante, ainda dentro de uma instituição e numa graduação, a gente ouvir. Eu sou muito grata de uma amiga ter me contado sobre o método Pilates quando eu ainda estava na faculdade. Então, imagina, saber sobre Pilates há 24 anos atrás, como isso foi renovador para mim, né? Então, o método Pilates,
ele foi desenvolvido pelo Joseph Humbertus Pilates, né, que é um alemão, e Joseph nasceu no dia 8 de maio de 1880. E naquela época que ele nasceu, né, não tinha o que a gente tem hoje, Google e tantas formas da gente pesquisar. E uma das coisas que eu sempre tive curiosidade é como que o menino, né, porque aos 14 anos ele já tinha praticamente o método, a ideia da contrologia montada, né, bem específica. Então, ele, na verdade, tinha o Joseph, ele era de Düsseldorf, onde teve Copa do Mundo, né? E ele era de classe média, de uma família bem classe média, e o vizinho tinha uma grande e vasta biblioteca, onde ele conseguiu iniciar os seus estudos, ainda muito jovem. Foi um autodidata, um grande curioso e um cara muito visionário. Até hoje, muitas coisas do método dele é muito novo, né, pra gente da atividade física. E quando a gente pensa em reeducação postural. E aí, o Joseph, ele começa a desenvolver o que hoje a gente chama, que vocês devem conhecer, que é o Pilates Mat, o Pilates solo, né? Ele faz uma sequência de exercícios que ele deu os nomes, 100, roll up, roll over e por aí vai, teaser, tem uma sequência como se fosse uma coreografia. E ele denominou a esses exercícios o nome de Pilates Mat. Na verdade, não tinha Pilates Mat, era Contrology, que era a contrologia, ou seja, ele trabalhava com o controle do corpo. O corpo, o peso do corpo, a gravidade e o controle daquele movimento. Né? E ele era muito exigente, então tinha que ser correto da forma que ele falava, se a perna era estendida, se tinha um arredondamento do corpo, enfim. E era só isso. E às vezes a gente pensa assim, que o Pilates Mat, por ser assim, não ter peso e não ter um acessório, que é fácil, mas não é não, é bem pesadinho. E aí, ele, aos 14 anos, já tem essa, vamos dizer assim, esses exercícios, né? Esse leque de exercícios pronto, onde ele executava aquilo e várias literaturas falam que ele, inclusive, foi desenvolvendo essa curiosidade pelo corpo porque ele foi uma criança muito doente, com asma, teve raquitismo, então ele sempre teve em busca assim daquela saúde física através dos movimentos. E aí ele começa a trabalhar em circo, fazendo várias coisas e explode a Primeira Guerra Mundial. E ele vai trabalhar nessa guerra como enfermeiro. E lá ele começa a propor aos soldados, né, aos profissionais ali da guerra, a fazer aula com ele. E naquele momento vem paralelo também uma pandemia muito parecida com o que a gente vem vivendo hoje, chamada influenza, né, que é a nossa gripe, e que matou muito mais gente do que a própria guerra. E houve assim uma surpresa que aqueles soldados que faziam atividades com o Joseph Pilates na guerra, eles não nem espirraram, vamos dizer assim, né? Passaram bem rente ali a influenza, mas não tiveram nada. E aquilo dá bastante assim visibilidade a ele, chama muita atenção dos seus superiores. E aí quando acaba a guerra e ele volta, esses superiores inclusive convida o Joseph para dar aula para os soldados, para preparar a polícia, porque realmente eles tinham verificado que tinha sido uma coisa grandiosa.
Hoje em dia a gente imagina, né, que a atividade física aumenta a imunidade, uma série de coisas, mas naquela época não se tinha isso. Então imagina como que isso chamou atenção. E lá na guerra ainda, o Joseph ele começa a observar e ver assim que alguns soldados se lesionavam e não conseguiam mais fazer aqueles exercícios que ele estava propondo. E ele começa a olhar naquele universo de maca, de cadeira, que eram os móveis que eles tinham, barril, enfim, olhar aquilo e falar, gente, o que eu poderia conseguir com esses mobiliários aqui, fazer alguma coisa, adaptar para eu tratar esses soldados. Então, até esse momento, o método Pilates ele é puramente fitness, puramente condicionamento físico. Não tinha uma coisa pedagógica, não. Era ou faz ou não faz, né? E nesse momento é que nasce a primeira evidência, assim, da fisioterapia, do tratamento no olhar, né? E utilizando o método como instrumento de tratamento. Então, termina a guerra, ele volta para a Alemanha, e aí, na verdade, a literatura fala que ele foi convidado a treinar, né, a polícia alemã, mas na verdade ele foi imposto. E aí uma literatura fala que ele então decide ir para Nova York, e na verdade, e aí outras literaturas falam que ele fugiu. Bom, a Romana Križanovska, que foi uma das discípulas dele, que eu fiz curso com ela também, a conhecia, ela fala que foi realmente fugido, né? Ele foge da Alemanha, porque ele não queria participar daquilo, e vai para Nova York de navio. Isso na década de 1920. Quem for pesquisar vai ver que tem livro que fala 22, 1924, 1926. Então eu fico na década aí porque há uma controvérsia aí de datas. E se a gente pensar que a viagem de navio demorava até ele se estabilizar e montar um estúdio para ficar pronto em 1926, então realmente acho que foi a década, né? Na década de 20. E nesse navio ele conhece a Clara, que futuramente vira esposa dele. E os dois, ela era enfermeira mesmo, assim, de profissão. E eles decidem que ao chegar em Nova York eles iriam então batalhar para montar um estúdio de Pilates. Então ele chega em Nova York e mais tarde o irmão dele também vai para lá, inclusive demorei ter essa informação. O irmão dele era um grande marceneiro, então o Joseph, que era muito habilidoso, né, desenhava muito e entendia de tudo um pouco, ajudou e fez todo o croquis, vamos dizer assim, dos aparelhos de Pilates, e o irmão confeccionou o que hoje a gente tem, né, de aparelhos que a gente chama de Pilates Fitness ou Pilates Rehabilitation. Então, na verdade, não existe Pilates isso, Pilates aquilo. De uma forma didática, a gente divide o método para que a gente possa entender. Então, Pilates Mat é o Pilates solo, é o que a gente faz sem nada, só o peso do corpo, esse controle do movimento e a gravidade, só. Aí, mais para frente, foi introduzindo os acessórios, né? Porque, eu não consigo fazer isso, então usa uma faixa elástica, né? Na verdade, os acessórios e os aparelhos, como eu falei, eles foram desenvolvidos para ajudar aqueles que não conseguiam fazer o Pilates Mat, né? A contrologia lá na guerra, como eu falei com vocês aqui anteriormente. E aí, o Pilates, que era somente peso e gravidade, se tornou também Pilates Mat com acessórios. Só pra gente, quando fala isso, ter a noção que a gente pode usar uma bola, um overball, ou a faixa elástica, círculo mágico, os rolos. Então, vários são os acessórios, a caixinha. As molas de parede também são consideradas acessórios, né? E
E outros acessórios foram criados, meia-lua, barra, enfim. E aí, ele vai e tem o Pilates, que são os exercícios executados nos aparelhos, e aí o que é fitness, o que é rehabilitation, depende de quem está atuando, né? Se é o profissional de educação física, o professor de educação física ou o fisioterapeuta. Por anos ficou uma briga, uma guerra boba, na verdade. É meu, o método é meu, o método é seu, aquela coisa, aquela disputa. Por anos ficou em Brasília lá, vendo se a fisioterapia queria muito que esse método fosse só dela. E por falar em fisioterapia, eu lembrei que eu tô terminando fisioterapia, eu não falei isso na minha apresentação. E aí ficou essa disputa entre um outro profissional, só que, na verdade, o melhor, né, que existe é ter os dois profissionais no mesmo estúdio, porque uma hora você está num lugar, você na outra hora pode estar no outro, e isso é bacana, você ter essa qualidade de trabalho. Mas o que o professor vai fazer é algo completamente diferente do fisioterapeuta, embora no mesmo aparelho, o mesmo movimento, mas como se faz, né? A frequência que se faz, o porquê que se faz, a intensidade vai variar, né, de acordo com as propostas. Se a pessoa tá para um condicionamento, para uma atividade física, para uma reeducação postural, se a pessoa está para uma reabilitação, ou se preparando para uma cirurgia, ou já pós-cirúrgico, né, enfim, ou de um tratamento. Então, são focos diferentes. E dá para trabalhar os dois profissionais, conviver muito bem no mesmo espaço. Então, bom, o método Pilates, o Joseph, ele inventou o Reformer, o All Unity, a cadeira, o Barrel, o Small Barrel e o trapézio, né? Que é o nosso, um aparelho bem grande, vocês já devem ter visto. E tem algumas empresas que começaram de uma forma, para comercializar, juntar um aparelho com outro e só um, e fazer de ferro, fazer disso, de madeira, de alumínio, enfim. Mas isso tudo é modernidade, é competição mesmo, da venda, né? E por um tempo eu lembro ainda, agora eu lembrei de uma coisa, quando eu montei meu primeiro estúdio aqui, eu recebi uma cartinha da Romana Krizanovska, tipo me processando por eu usar todos os estúdios na época no Brasil, em 1999, 2000, receberam esse documento como se a gente estivesse utilizando um nome que era de propriedade dela, porque depois que o Joseph Pilates faleceu, a Clara, ele morreu em 76, a Clara ainda viveu 10 anos, e depois a Clara faleceu, eles não tiveram filhos, e a Romana que ficou herdeira de tudo. Mas isso ficou rolando e mundialmente isso aconteceu. Ela tentou fazer com que nós até pagássemos assim um royalty, vamos dizer assim, né, por usar aquela marca, mas isso caiu por terra porque Pilates, quem é o dono da ginástica? Quem é o dono da fisioterapia? Quem é o dono do método Pilates? E aí isso não, né, morreu, acabou. Então, assim, tem alguma pergunta, vocês que estão assistindo? Eu não tô vendo o rostinho, de ver aqui Roberta, tem mais um pessoal, Ana Carolina, Pedro, tem alguém, Pedro Belei, da família do Belei, do coordenador? Conheço um Belei. Bom, tem alguma pergunta sobre o método Pilates que vocês gostariam? Histórico de atleta. O Joseph, ele foi um grande atleta. Ele foi boxeador, ele foi nadador, enfim, muita coisa. Ele e o irmão. E eles faziam apresentações de luta em circo, como se estivessem lutando mesmo. Era um cara assim que vivia para atividade física. Inclusive tem
eu fiz um documentário do Joseph onde a gente mostra até no momento de lazer eles só sabiam brincar de luta, de coisas, competições, de tudo que voltasse para corpo é o que eles estavam fazendo. Então é bem interessante. Joseph, Hubertus, tem gente que fala Humberto, mas não é Hubertus. Joseph, Joseph, e Hubertus Pilates é o sobrenome. Então, assim, o método Pilates, ele tá mais familiar, né? A gente já conhece um pouco, então talvez vocês já tenham feito aula, não sei, vocês já fizeram aula de Pilates? E tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, como eu falei, não, Pilates é Pilates. Na verdade, o que aconteceu é que, como ele criou esse método muito lá atrás, por exemplo, vamos pensar em 1926, né? Nós estamos em 2020, então é muito tempo, praticamente um século. Então, muitas coisas mudaram, né? Por exemplo, a questão da respiração. Quando eu aprendi, o primeiro curso que eu fiz, a gente fazia a respiração totalmente infraabdominal e aquilo perpetuou por um tempo. Depois a gente começa a estudar, a fazer outras coisas, a gente vai vendo que se eu respirar só infraabdominal, eu bloqueio minhas outras respirações, então não vai ser bacana. Aí algum gesto, alguma posição, a coisa foi evoluindo. E não é que a gente tenha mudado o método, mas assim, todos nós acreditamos que se o Joseph fosse vivo, estudioso como ele era, com certeza ele tinha mudado muita coisa, né? A visão dele seria diferenciada. Assim como hoje a gente fala uma coisa, daqui a 5 anos a gente já não fala mais porque descobriu que a gente falava estava errado, né? Então, os artigos científicos, os estudos, eles vêm, né, atualizando a gente. Então, a gente veio fazendo uma modificação. E o que acontece muito no Pilates é o que acontece, por exemplo, com o que eu falei aqui. Hoje, a minha prática, tudo bem, vou dar uma aula só de Pilates? Beleza, consigo. Mas se eu sei que tem tantas coisas legais que me ajudam a melhorar aquela aula, ou auxiliar, às vezes o aluno não está conseguindo fazer aquilo, e se eu faço uma escovação, se eu faço um trabalho de GDS, ou se eu faço um Ivaldo Bertazzo, e depois eu coloco ele de novo no movimento, e aí ele consegue fazer, executar bem, enfim. Por que não? Então, assim, quiropraxia, esses outros métodos, eles foram entrando, até porque quando a gente entra numa sala de aula, igual eu tô aqui, né? Eu não entro só Pilates, né? Então, os profissionais acabam se utilizando. Eu sempre comento nos meus cursos, ou em aula, palestra, que a gente só tem que ter um cuidado, assim. Ao invés da gente pegar a banana, a maçã, mamão, laranja, enfiar, bater no liquidificador e fazer uma vitamina, que você olha para aquele caldo e fala assim, ué, cadê a banana, cadê a maçã? Sumiu, a coisa misturou, não tem mais o que, né? Agora, se você faz uma salada de fruta, onde você pega e olha assim, a maçã tá aqui, tangerina, você consegue visualizar, isso é bacana. Então, quando eu tô numa aula, eu tenho a nítida certeza do que eu tô fazendo, do que eu tô querendo, qual é o método que tá ali, não tá uma coisa, não virou uma vitamina ao ponto que nem eu mesma reconheço mais, não. Eu sei exatamente em qual fruta que eu tô mexendo e sei utilizar de forma benéfica ao meu favor, ao favor, né, do paciente, do aluno, o que é melhor naquele momento. Então, é muito comum a gente estar num estúdio e ver, às vezes, a pessoa utilizando uma ventosa, uma outra coisa, mas isso não tem nada a ver. Por exemplo, teve uma época que vários momentos, né, nesse período, surge uma coisa nova. Então, acha que, então Pilates, para ser Pilates, tem que ter isso aqui, não. Haja visto que ele não usava nada. Se eu der uma aula com nada, só a gente, no chãozinho ali, isso é método Pilates. O que faz ser o método Pilates? Os seus princípios.
O método Pilates, ele tem os princípios, né? Então não adianta eu estar com blusa de Pilates, numa sala com Pilates, a foto do Pilates, se você não utiliza os princípios do método. Isso que é importante. E infelizmente é o que mais a gente vê. Galera se utilizando de coisas que até podem ser interessantes, mas não são Pilates. Não é Pilates, né? Com muita falta de cuidado, muita gente que não tem formação. A gente tem boas escolas de Pilates, de cursos de formação, inclusive eu dei, nossa, não sei nem quanto, a maioria dos estúdios, né, de Pilates, de Juiz de Fora, foram meus alunos, e não só de Juiz de Fora, de Redondeza, enfim, vinha gente do Rio também fazer. E em cada cidade que eu passo tem um Pilates que foi fruto do JF Pilates, do meu estúdio. Então, isso eu fico muito feliz com essa contribuição. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque por um período virou assim, todo mundo dá, porque não tem uma fiscalização, infelizmente, né? De quem pode dar, e aí começou, né? O fisioterapeuta só pode dar aula para fisioterapeuta. Aí começa uma questão mais que aí é outra ideia, né? Eles é mais de separar mesmo e defender ali aquela determinada classe, mas não porque tem que ser assim, né? Eu tive uma professora que na época ela era bailarina, agora até ela é fisioterapeuta, mas na época ela era bailarina, e era uma das maiores conhecedoras de Pilates no Brasil, né? Inclusive ela dava curso fora do Brasil, e era bailarina. Então, atualmente só profissionais de educação física e fisioterapeutas podem fazer. E aí, como eu falei, eu comecei a conhecer, ter informações sobre o método GDS, e aí eu queria também ouvir vocês. É ruim falar sozinha aqui. Vocês conhecem o método GDS? Já ouviram falar? Já fizeram aula de GDS ou se trataram com GDS? Conhecem algum profissional formado no método GDS? Se vocês fizerem esse ping-pong aqui, vai me ajudar bem. Bom, por que GDS? Não conhece, né? O método GDS quer dizer Godelieve Dennis Troif, que é o nome da criadora. Então, é a sigla do nome dela, né? Método GDS. Isso aqui, ó. Godelieve Dennis Troif. A Godelieve, ela nasceu no Congo belga e aos 16 anos ela foi para a Bélgica. E lá ela era a única branca naquele espaço. E parece que não tinha assim uma relação muito legal com as pessoas do local onde o pai dela trabalhava. E ela sempre desenvolveu a questão da observação, assim. Ela não estava sempre no grupo, ela ficava mais observando. Quando ela vai para a Bélgica, ela se inscreve na Escola de Belas Artes de Bruxelas. E lá ela começa a desenhar os corpos, né? E ela é muito habilidosa. Todos os desenhos que a gente tem nos livros, até a chegada do Philippe Campion, foi ela quem fez, depois eu falo dele. E aí ela fazia muito isso, de observar os corpos. Então ela ia para as praças e ficava vendo, tentando desenhar e tal, e na própria faculdade de Belas Artes. E ela começa a notar que algumas coisas se repetiam. Por mais diferentes que nós somos, uns padrões se repetiam. Isso foi a primeira observação dela. E aí ela começa a se interessar muito por isso e se interessa tanto que ela acaba fazendo fisioterapia dentro de uma faculdade de fisioterapia. E ela começa nessa fisioterapia e
imagina isso na década de 70, né? 60 ainda, minto, porque em 70 ela já tinha um método, vamos jogar mais para trás. E aí ela começa a questionar, ela também foi muito visionária, assim, muito moderna. Até hoje a gente fala aqui e a gente é muito moderno, que ela falou lá ainda no início dos estudos dela. E ela começa a ter aula naquela época de uma fisioterapia ainda muito reducionista, né? Muito antiga e de uma forma muito igual para todos. Então, se você tem um problema do joelho, você trata assim. Se você tem um problema de coluna, você trata assado. E era praticamente da mesma maneira para todos nós, para todas as pessoas. E logo ali ela já começa a questionar, né? Ela, pô, não pode ser assim. Ela já foi muito questionadora durante a faculdade dela, né? Os estudos dela. Esse método foca mais na prevenção ou no tratamento da organização corporal? Ou os dois, né? Você já respondeu, né? A gente tenta, né, com todos eles prevenir, né? Então, eu ensino na minha aula prática, eu levo livro, eu converso, isso que a gente está conversando com os meus alunos, eu levo vídeos, eu desenho, a gente faz trabalho de massinha, provavelmente vocês em algum momento, acredito eu, vocês já devam ter feito aquele papel pardo no chão, que deita, desenha o contorno e a partir dali a gente vai trabalhando, isso tudo eu faço com os meus alunos. Trabalhar com reeducação postural, falar de prevenção, até mesmo de tratamento, tem que ser um processo de educar, né? De ensinar mesmo, bem pedagógico, porque senão não muda, o corpo não muda. E aí por isso que a gente vê pessoas com artrite, você tem artrite, vai sofrer a vida inteira e sofre, toma remédio o resto da vida, né? Por quê? Porque não mudou o gesto. Então, a prevenção, ela tá ali. Inclusive, assim, a gente tá num momento que quase a gente não pensa em prevenção, né? Porque é uma geração muito medicamentosa. Eu tomo remédio para a dor, então beleza, curei. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com a cabeça dos nossos alunos, dos nossos pacientes, para ele entender que ele faz parte desse processo, tanto de prevenção quanto de tratamento, e que se ele não mudar, não adianta. Pode ir no melhor médico, melhor remédio, não quero criar polêmica aqui, mas essa é a verdade. Vai viver com aquilo ali. Então a gente tem que mudar, pensar em que eu posso fazer para de fato essa prevenção surgir. Ela percebeu, Roberta, a individualidade. E aí, olha que barato, quero mostrar uma imagem para vocês. Ela começa, ela desenvolve, ela entendeu, ó, tá dando para vocês verem bem esse desenho? 6 famílias, que é o método Godelieve-Dennistroff, GDS, de cadeias musculares e articulares, né? Então, a gente não pensa mais, é um quadríceps, é uma vértebra, é todo um conjunto. É até engraçado porque às vezes chegam pacientes para mim com um torcicolo e eu começo a trabalhar lá no pé, chegando na panturrilha ali. E a pessoa fala assim, não, meu problema não é na panturrilha, não, é aqui no pescoço. Aí eu falo, eu sei. Mas como a gente vai trabalhar uma cadeia inteira, a gente tem uma estratégia de tratamento que às vezes começa bem longe daquele problema ali. Então vamos lá. Nós temos aqui, só conseguimos ver a metade da imagem. E agora, melhorou? Tá dando para ver bem? Isso. Então, me dá só um ok se vocês estão vendo bem essa imagem aqui, da cabeça aos pés da imagem. Trabalhar o corpo como um todo, Pedro. É isso, mas a gente é isso. Pra gente, a nossa marcha, por exemplo,
é um todo. Não tem como a gente falar de marcha se a gente não trabalhar o pé, né? Então, é o corpo todo. E aí, ó, nós temos essas famílias que a gente chama aqui, ó. Então, ela deu o nome de PM, que aí quer dizer póstero-mediano, ou seja, a cadeia dos músculos e do esqueleto, né, que tá na parte póstero-mediana do corpo. PAP, póstero anterior, antero-posterior. A gente já vê uma outra atitude, ó. São músculos, então, posteriores e anteriores, anteriores e posteriores. A outra atitude, a M, antero-medial, mediano. PL, póstero-lateral. AL, ó, antero-lateral. Então, quando a gente falar dessa família, é uma família que vamos dizer assim, comanda são os músculos pósteros medianos. E aí, dá uma olhadinha nessa imagem e vê assim, vocês conseguem se identificar em uma delas? Ah, isso aqui eu sou meio assim, ó, meu joelho é meio assim, geralmente eu tô nessa postura. Ou teve alguém que você lembrou, bateu o olho em alguma delas e falou, ih, aqui, esse aqui parece fulano, beltrano. E teve alguém aí que se identificou com algum que viu que parece? Sim, Roberto. E aí, se a gente faz isso aqui, gente, ó, vamos fingir que essa caneta aqui é o nosso pruma, aqui o nosso pêndulo. E eu coloco bem pensando aqui, ó, no maléolozinho dessa figura. Para onde esse corpo tá mais para frente do prumo, no meio ou para trás? Vou esperar vocês me responderem aqui. Para onde esse corpo para onde esse corpo vai? Para frente? Para trás? Se eu boto aqui, aonde que tá esse corpo nesse meu prumo aqui, ó? Se eu coloco aqui para frente, né, da primeira pergunta que eu fiz. Agora desse aqui, ó, se eu tô aqui, para onde esse corpo tá caindo, tá indo, vamos chamar, para trás, né? Então esses dois aqui não dá pra gente ver porque eles estão analisados nesse plano aqui. Mas aqui já deu para ver. Então o que a Godelieve percebeu? Que com o segundo, com esse aqui, né? A Godelieve percebeu o seguinte, que esses padrões se repetiam, né? Esses padrões se repetiam. Mudava um pouco aqui, um pouco ali. Então, o que acontece? Na verdade, o método da Godelieve, método de cadeias musculares e articulares, não é só biomecânico. Ele é psicocomportamental também. Então, quando a gente olha e vê esse padrão aqui, o primeiro, que o corpo está indo para frente, a gente precisa analisar não só essa cadeia toda ali biomecanicamente, mas também já nos dá uma ideia de uma leitura corporal desse psicocomportamental, como essa pessoa age, como que geralmente são as atitudes, como ela, enfim, que tudo vai afetar nesse corpo. Né? Se a gente pensar, como vocês estão passando aí durante esse período de pandemia? Tem gente que tá deprimido, tem gente que tá felizão, tem gente que passou a beber muito, fumar muito, tem gente que tá tranquilo, lendo, estudando. Então, assim, nós nos comportamos de formas diferentes numa mesma situação, né? Então, é bem profunda, Roberto. E aí, na verdade, nós temos tudo isso aqui na gente. Isso aqui, se a gente fizesse assim, ó, faríamos uma pessoa só. Nós temos todas elas. Só que de acordo com o que a gente vive, desde a barriga da nossa mãe, como foi o nosso nascimento, como foi a nossa infância, se
a gente foi criado pela mãe, pelo pai, se o pai faleceu, eu era pequena, enfim, uma série de coisas. Como que eu lido com isso? Como que é a minha vida? E aí, o nosso corpo, ele vai meio que se fixando em uma delas. E isso é o que não é legal, porque aí quando você fixa numa só, é onde começa, você imagina, uma engenhoca toda, e aí aqui não funciona. Então as outras coisas não vão funcionar legal, né? Então tudo tem que estar funcionando muito bem para aquela máquina funcionar com qualidade. 100%. Se uma pecinha não tá tão boa, se uma cadeia tá muito em excesso, se uma cadeia tá em carência, então é porque tá errado. As cadeias, elas têm que se equilibrar. Se essa aqui puxa mais e essa aqui ganha e essa perde, é porque tem um desequilíbrio. Então a gente trabalha visão desse reequilíbrio dessas cadeias. E aí, o que acontece é que quando a gente tem uma coisa legal é a gente pensar o seguinte: desde que a gente nasce, a gente vai tendo fases. Então tem a fase do bebê que tá bem AM, que aí ele vai estar, a gente vai ficar nessa aqui, que é o anteromediano, né? Que a gente tá, o bebê tá bem fletido, bem fechadinho, né? Assim, o bebê parece uma bolinha quando nasce ali, tão fechado. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai indo para uma extensão, porque ele está buscando, ele tem que começar a caminhar para ir. Então, cada cadeia tem essa fala psicomportamental. Então, o PM é uma cadeia que bota a gente para fazer, para realizar, é de ação, é para ir. Ah, eu moro em São João del Rei, mas aí eu não passei na faculdade aqui, eu vou para Juiz de Fora, não vou fazer faculdade lá, vai ter que ter toda uma mudança, vou ter que ter um movimento, vou e decido vir, alugo apartamento. Essa cadeia é que dá essa condição para a gente fazer isso. Se eu tenho uma cadeia PM, que é da minha ação, que está muito em carência, é aquela que eu falo, depois eu vejo, depois eu resolvo, não vou fazer agora não. Aí passam 10 anos, a pessoa tá no mesmo lugar, né? Ou é aquela pessoa que faz muita coisa, que faz tudo ao mesmo tempo, não consegue, que vira até numa ansiedade, num caso de excesso demais dessa cadeia, numa ansiedade que passa mal e às vezes não consegue fazer nada, porque quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Então, cada cadeia ela vai ter uma leitura. O PL e o AL, eles estão na relação com o mundo. Então, PL, que é esse aberto aqui, ó, todo em rotação externa, é aquela pessoa, é o momento que a gente tá se relacionando com o mundo. É o momento que o bebê começa a andar e mexer nas coisas, aí a mãe tira aquele jarro da mesa porque o bebê tá querendo ir ao encontro, enfim. Então é esse momento que tem muito a L. Eu tô aqui falando com vocês, né? Quando a gente tá dando aula na academia, na escola, a gente tem que ter PL, porque a gente tem que se comunicar, né? Os comunicadores. Enquanto a AL, que é essa fechadinha, ela simboliza, né? Quando a gente olha, se eu perguntar para vocês, né? O que te passa essa aqui? Que sensação te dá? Como é que essa pessoa, que característica que você diz? Aí, em aula, eu ouço muito, assim, né? E essa aqui como tímida, como introvertida. E, na verdade, a cadeia L é a cadeia para a gente focar. Então, é a cadeia que organiza esse... Não quer dizer que todo mundo vai ter uma hiper mega rotação interna. Pode até chegar a ter. Mas é aquela pessoa que vai ser mais introspectiva, numa profissão, uma cientista, uma pessoa que vai fazer trabalhos minuciosos, né? Mais ali, dificilmente uma pessoa, uma profissão, inclusive, que requer dela um PL que ela não tem. Né? Então a gente vai e durante a vida a gente precisa de todas elas para a gente agir, para a gente pensar, né? De ter uma coisa mais
concreta. Essas pessoas aqui pensam muito, tem que ver para crer, né? Essa é aquela, calma, amanhã eu resolvo, depois eu vou. E tem horas que a gente tem que falar, calma, por que tem que resolver tudo hoje? Calma, é a cadeia da maternidade, porque pega, né, períneo, abdômen, então biomecanicamente é materna, né? Essa aqui eu já falei, que é pra gente ir pro externo, e aqui o interno. Então, assim, uma criança, eu tô vendo a pergunta aqui falando de bebê, uma criança que é muito dispersa, que fala não tem foco, é porque é uma criança que precisa ver como que tá o PM dela. É a criança que acorda de manhã, vai pra natação, da natação vai pra não sei onde, da não sei onde, vai pra não sei onde, vai pra escola, nananã, e a mãe só vai pegar 8 horas da noite na escola. É uma criança que a gente tá botando ela em muita ação. Então não adianta cobrar foco, concentração dela, porque ela está sendo estimulada para tudo. Então é assim que a gente vai tentando equilibrar. E aí é uma infinidade de dinâmicas, né, que a gente utiliza. A partir de quantos anos é indicado Pilates para bebês? Bom, eu não consigo ver bebê em Pilates, né? Por exemplo, o método GDS tem um livro do André Trindade que chama Métodos de Cuidado, alguma coisa de cuidado e amor, afeto. Ele tem um trabalho muito legal com bebês, mas é dentro do método GDS. O método Pilates, eu até procurei aqui, mas eu não achei. Eu tenho um livro que eu escrevi para criança. E aí, o grupo que eu estudei foi a partir de 7 anos de idade. E eu trabalho com crianças atualmente. Atualmente a gente está parado, mas eu trabalho. E aí é uma outra coisa. É diferente de você pegar o método Pilates e trabalhar. Vamos trabalhar fortalecimento, vamos trabalhar abdômen. Não é isso. É uma outra proposta. E um outro trabalho também que eu fiz foi esse aqui. Eu separei para vocês uns livros e vou entregar pro Carlos Fernando para ele depois sortear aí entre vocês. Foi um trabalho bem bacana, que é o método Pilates na água. Eu consegui desenvolver o método na água, conseguimos fazer a mola, né? Descobrir que mola que pode ir na água, que tipo de água que tem. Tem piscina salinizada, piscina com cloro, piscina com aquilo outro, que a gente foi descobrindo no meio do caminho, e que material poderia ser usado. Enfim, é um trabalho bem bacana. Espero que vocês gostem. Tem uns 5 ou 6 livros aqui separados para vocês. Por que a representação do PL é um homem? Isso tem alguma relação? Pois na verdade, a gente, na verdade, não tem muita questão de gênero aqui, não. Mas o que ela quis colocar é que dentro de uma sociedade, até hoje eu fiz uma live de manhã, a gente fala, né? O homem ele sempre foi preparado para ir para fora, né? Para falar, para comandar, e a mulher não. A mulher ela teve uma cultura mais, e até hoje a gente briga com isso, né? Cultura de que foi preparada para a própria atividade física, né? Se a gente for ver o histórico dela, para ser mãe, para ser isso, enquanto o homem era para luta, para guerra, enfim. Então é mais nesse sentido, mas não uma questão de gênero. O que eu tô descrevendo faz muito sentido, mas Roberta, na verdade, o que eu tô te falando são as minhas experiências de acordo com os estudos científicos, né, de Godelieve, nesse caso. Então tem muita gente por trás. Inclusive, Godelieve faleceu em... acho que foi 2002. E quem ficou foi o Felipe Campion, que é hoje nosso grande professor do método. Ele tem... vários são os livros que a gente tem. Tem um livro que chama-se Respir Ações, que aí respirações, que é muito bacana, porque quando a gente fala de reeducação postural ou de tratamento, de repente tem até algum fisioterapeuta aqui e trabalha com respiração.
Fisioterapia Respiratória. Esse livro é uma bíblia, assim, é um livro que tem que ter e mudou muito a minha visão. E sem falar em respiração, e sem falar em diafragma, sem falar nos músculos acessórios, sem falar em costela, sem falar em tanta coisa, não se trabalha a respiração. A gente só inspira e expira, bota gás e tira gás. As cadeias são deterministas sobre a personalidade. Então, tem muito a ver com isso. Então, o que a gente começa a ver? Por exemplo, sabe essas pessoas bem duronas que chegam pra gente, esses alunos que chegam, não conseguem nem, sabe, não toca nada, tudo muito rígido. Antes da gente pensar assim, eu vou alongar esse cara até ele botar a mão no chão. Primeira coisa que a gente tem que conhecer a pessoa, ir estudando, ir dando uma olhada. Então, através dessas tipologias, não é pra gente rotular e falar, Andréa falou que se é assim, então a pessoa é assim. Não, calma. Mas tem uma grande chance da gente acertar. Então, se a gente vê que tem uma rigidez no corpo, essa rigidez também é no pensamento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma aluna que toda vez que ela chega na aula, ela chega mal-humorada, com a cara feia, as outras alunas ficam até assim. No final, ela tá rindo, contando história, abraçando todo mundo. E ela é muito rígida. Ela é uma pessoa que os alongamentos dela eram horrorosos. Depois eu falo até uma coisa sobre alongamento. E aí ela queria que ela ouviu que tinha que esticar a perna e botar a mão no chão de qualquer jeito. Só que ela era muito rígida na maneira dela pensar. Então, enquanto ela não mudasse aquela maneira, o corpo ele vai até aqui, mas daqui para lá ele para. Então, sabe aquele aluno que você faz e não vê, não anda? Você quebra a cabeça, hoje eu vou por aqui, vai por ali, ganha isso aqui, mas não ganha. É porque tem que mudar lá dentro primeiro. Então, a forma da gente dar aula pode contribuir para isso. Então, muitas vezes eu falo de intolerância, de rigidez, tem pessoas que são muito autoritárias, e a gente pode falar disso falando do que afeta um corpo, do que são os sentimentos, enfim. O meu estúdio, quando você entra, é cheio de coisa. Na minha sala de aula tem uma porta de plástico, eu colo muitas imagens, muitas palavras, enfim, cada aula tem um tema. Isso também é uma coisa interessante. E aí a gente trabalha aquele tema. E aí, sem entrar e pontuar direto, que a gente não tá ali para isso, a gente consegue ir transformando, mexendo, sabe? E ao mesmo tempo, não só catucando, mas dando uma estrutura e mostrando outras formas de se pensar, então outras formas de possibilidades corporais. Porque se eu só conheço aquele corpo daquelas pessoas que tudo sabe, fala assim, eu sou guerreira, porque eu faço sozinha, não preciso de ninguém, o ombro tá aqui, tá todo duro, ele só reconhece aquilo. Então também é um processo desse corpo começar a perceber, olha como é legal meus ombros descerem, eu crescer, eu não ficar muito assim, eu me organizar. Então isso tudo realmente muda a forma da pessoa pensar e da pessoa agir, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem. 5 minutos, Jesus, e a nossa prática foi para o escambau. Eu fico aí à disposição, tá? Hoje tá muito frio e eu tinha até pedido para vocês virem de sunga, lembra? De maiô e tal, mas eu acho que hoje nem convém assim a gente fazer. Mas fico à disposição, caso vocês queiram fazer aqui no PET uma segunda participação, eu me coloco à disposição e a gente faz só a prática disso tudo que a gente está falando, porque é interessante falar, já que vocês não conhecem, até para sentir, perceber, mas depois só na prática para a gente ter isso de verdade, né? É uma quebra de paradigmas desse dualismo. Não existe, né? A gente, às vezes a gente fala, eu trabalho com corpo, não trabalho, eu trabalho com gente. Então, que pessoa é essa que chega? Vamos sim marcar uma prática. Que pessoa é essa que chega? Que marcas são essas? Então, por exemplo, nós estamos acostumados a fazer o quê? Vamos fazer aula, atividade. Primeira coisa que a gente coloca é um tênis.
E muitas vezes, dando aula na academia, quantas vezes vocês viram os pés dos alunos de vocês? Eu, quando dava aula assim, nunca. Porque eu só via a pessoa de tênis. Então, hoje, a gente vê o pé, o dedo, e isso fala pra gente, né? Como essa pessoa pisa, como é a marcha dela, como que deveria ser, o que que a gente pode, então, construir. E isso, gente, não é coisa só de fisioterapeuta. Isso é reeducação postural. É nosso também. Eu ouço muita gente falar, mas eu não faço isso porque você é da fisioterapia. Não é. Reeducação da postura é nosso. E basta a gente saber trabalhar com isso. Como é que é essa marcha? Né? Que, por exemplo, a percussão que eu ia fazer com vocês e posso fazer futuramente com uma colher de pau, é para a gente dar conscientização óssea. Se eu não sei como é que é o tamanho da minha bacia, a largura da minha bacia, como é que é esse esqueleto dentro de mim, que volume que ele ocupa ali dentro, como que eu consigo falar senta direito? Se ele não sabe como é que senta. Quantas vezes a gente ouve, né, a mãe da gente, senta direito, menino, tá bom, mas como é que senta? Né? Então isso é importante. Por isso que é bom trabalhar com as crianças, porque a gente já vai ensinando e vai prevenindo, né, lesões. Imagina essas crianças que estão ficando horas sentadas em aula de computador, né, online. Então, se elas têm um pouquinho daquela noção, como que a gente consegue minimizar esses danos futuramente, né? E o método Ivaldo Bertazzo é praticamente o GDS, óbvio que mais desenvolvido, porque ele era o professor de GDS no Brasil, depois ele terminou com a Godelive e ele desenvolveu, agora chama-se método Ivaldo Bertazzo. Então ele criou muita coisa que é dele. Só que quem é formado como eu em GDS, quando vê aquilo lá, é como se fosse a prática da teoria que eu tô falando para vocês. Então é muito interessante. A formação dele é em São Paulo. Busquem saber, porque eu acho que alguns de vocês podem se apaixonar assim como eu me apaixonei. E a gente, terminando aqui, que eu acho que já deve estar acabando aí o tempo, não sei se tem outra live ou se termina aqui. A gente não pode pensar no sujeito como um corpo, como biomecânico, somente. Né? Então, eu quero trabalhar, lógico que tem uma estética, uma beleza, ok, mas a gente tem que olhar e entender esse aluno como um sujeito que tem uma história, histórias tristes, histórias felizes, que tem toda uma carga nesse corpo, que esse corpo fala e a gente pode ler nele, e que a gente tem que ser mais do que fortalecedores e alongadores de músculos. É isso que eu quero dizer para vocês. Transformar mais, né? Não sei se dá tempo de mais alguma pergunta. Vamos lá, até cair. Agradeço a todo mundo, o pessoal que ficou interessado. Estou à disposição. Querendo, me procura lá, @AndreaMeloPilates, tanto no Face quanto no Instagram. No meu Insta e no meu Face tem muita coisa prática lá, galera. Quem quiser, com criança, com adulto, catuca lá, bota para baixo, que tem muita aula minha salva lá, muita atividade que eu fiz. E eu proponho aqui a vocês uma aula só prática, porque só a teoria, né, da gente poder entender, e não adianta ter prática também se a gente não entende um pouco do que a gente está fazendo. Fica uma coisa imitação e não transforma. Estou à disposição, Roberta. É só vocês marcarem aí e me avisar. Vamos aproveitar a pandemia que eu tô em casa e aí a gente faz a aula. Eu sugiro, eu não sei se a live de vocês é sempre esse horário, mas de repente pode ser de manhã, 11 horas, que tem um solzinho, uma coisa assim mais quente, pra gente poder fazer, ficar mais de sunga, de maiô, poder liberar a pele, o corpo, pra gente fazer a atividade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso. Esse mesmo, Pedro. E aí é só procurar lá. No horário que você... Legal, bacana. Eu sugiro fazer mais cedinho, no horário que esteja mais quente. Pra gente poder ficar bem à vontade. Porque, por exemplo, hoje nesse frio, eu mesma falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? A gente já fica até contraído em função disso. Lá no estúdio, por exemplo, eu boto aquecedor. Quando eu tenho que fazer isso, eu dou outro tipo de aula. E vou entregar pro Carlos Fernando os livros aqui de Pilates na Água para sortear para vocês, que é bem bacana também. Obrigada, eu agradeço também, adorei participar da live.
Estamos juntos. O que puder fazer pela educação física, adoro. Tô aqui. Tem vários outros assuntos. Se quiserem falar depois sobre criança, estamos aí também. É um assunto que dá pano para manga. A gente tem bastante coisa para falar. Pode dar tchau, encerrar. Então aqui, ó, um beijo. Foi um prazer falar com vocês. E de verdade estou ótima live, obrigada, à disposição. Se vocês toparem, separem as escovas e as colheres de pau para a gente poder fazer uma prática. Tá bom? Então, beleza. Beijo para todo mundo. Vou concluir aqui.